Moto G67 é o celular mais contraditório que eu testei esse ano. Por um lado, a tela deu um salto absurdo de qualidade, saiu de um LCD tradicional e finalmente chegou ao AMOLED com um brilho topo de linha e muita resolução. Mas para melhorar, meus amigos, a Motorola teve que economizar em outras partes e tem aqui 3 pontos onde ele é pior do que o antecessor Moto G56. Bora descobrir se essa troca de prioridades vale a pena ou se compensa mais deixar esse Motorola aqui de lado e comprar outro celular. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreva que a gente realmente testa os produtos de verdade. Esse ano a Motorola resolveu dar uma leve retocada no design dos seus intermediários. Continua com aquele visual clássico de 4 módulos, mas a curva ficou para fora ao invés de ir para dentro. É uma diferença minúscula no design, mas é impressionante a diferença que fez. Fica bem mais bonito, pelo menos na minha opinião. A lateral continua em plástico, a traseira e polímero de silicone, também chamado de couro vegano. Como sempre, a Motorola capricha muito na construção e acabamento do celular, e apesar de ser um modelo de entrada, tudo está muito bem encaixado, sem rebarbas. Essa foi a primeira coisa que eu pensei quando eu tirei ele da caixa. É um celular grande? Sim, mas é fino e leve. Em relação ao seu antecessor, Moto G56, o novo celular tem 1 milímetro a menos de espessura e 18 gramas mais leve. Pode até parecer pouca coisa, mas faz bastante diferença na hora de manusear com as mãos. O problema é que, para chegar nesse peso e espessura, a Motorola teve que sacrificar a entrada P2. E é aqui que a gente encontra o primeiro ponto onde ele piorou em relação ao Moto G56. Perdeu a tão amada conexão 3.5mm para fones cabeados. Nas cores, a Motorola deu uma maneirada e só oferece 2 opções, o verde claro e esse chumbo aqui. Eu geralmente prefiro os tons mais neutros de celular, e esse modelo chumbo aqui ficou muito bom, na minha opinião. Na parte de cima tem a logo Dolby Atmos, empresa parceira da Motorola no que diz respeito ao áudio. Aqui também tem o microfone e a saída de som. Na lateral a gente tem 3 botões, 2 de volume, e o Power. Embaixo a gente encontra uma saída de som, uma entrada USB-C e outro microfone. O som é estéreo, os 2 speakers funcionam com a mesma potência. E a qualidade de som é boa, principalmente se você manter o volume abaixo dos 50%. Acima disso é bem alto, mas a qualidade piora muito, o que já era de se esperar num aparelho dessa categoria. A gavetinha de chip está localizada na lateral e aqui também cabem 2 chips físicos ou um chip e um cartão de memória. É bem legal que a Motorola manteve essa função de armazenamento expansivo, poucos celulares têm isso hoje em dia. Aí, se você preferir, pode substituir um dos chips físicos por um chip virtual eSIM. O Moto G67 também tem NFC e suporta pagamentos por aproximação, e apesar do preço baixo, ele tem sim suporte a redes 5G. Ou seja, diferente dos baratinhos da Xiaomi, o Moto G67 ele é bem completo no quesito de conectividades, não fica nada faltando por aqui. O ponto que eu mais elogiei no Moto G56 foi a durabilidade, e infelizmente houve um retrocesso aqui nesse celular. O Moto G67 possui certificação IP64 contra poeira e respingos da água, mas não aquela certificação para imersão completa que o antecessor tinha. E apesar disso, ele mantém o padrão militar e vidro Gorilla Glass 7i. Mas considerando que danos por umidade é uma das principais causas de morte precoce do celular, eu não gosto de ver a Motorola regredindo nesse quesito. Se o Moto G56 era praticamente a prova d'água, o Moto G67 também precisava ser. Se você concorda comigo, deixa o like aí no vídeo. Eu garanto que você concorda. Uma curiosidade aqui que eu descobri, o Moto G67 tem a tela Water Touch e mesmo jogando água na tela, usando com a mão molhada, ele continua respondendo perfeitamente a todos os toques. Esse tipo de coisa você só descobre usando o celular de verdade. Apesar do Moto G56 mandar muito bem na durabilidade, o ponto que eu mais critiquei nele foi a tela. Era um painel LCD ultrapassado e com pouco brilho, mas isso foi corrigido no novo celular. Agora o Moto G67 vem com uma tela do tipo AMOLED, que oferece aqueles contrastes, cores e ângulos de visão muito superiores a qualquer LCD tradicional. E no começo da análise eu comentei que o G67 é fino, e isso é verdade. Mas com a tela de 6.78 polegadas ele está longe de ser um aparelho compacto. É uma tela bem grande com bordas finas, então é muito bom de assistir filmes, vídeos, qualquer conteúdo fica top nesse telão. O lado negativo é que o celular não é muito bom para manusear com apenas uma das mãos, mas hoje em dia praticamente todos os aparelhos são assim, né? Outro ponto positivo na tela é que a resolução também aumentou, foi de Full HD para 1.5K. Esse aumento de nitidez é muito bem-vindo, principalmente em telas grandes como esse aqui. Tem também o brilho, a Motorola afirma que o Moto G vai até 5.000 nits de pico máximo em conteúdos HDR. Então é uma tela absurdamente nítida e brilhante, uma das melhores do mercado e certamente é o melhor display nessa faixa de preço. E
Pode até parecer que eu estou elogiando demais, mas é importante dar crédito onde o celular merece, afinal a tela é o maior ponto positivo do Moto G67. Agora, avançando mais na análise, está na hora de chegar e falar dos pontos onde o Moto G deixou a desejar. Entramos agora no terceiro ponto, onde o novo Moto G piorou em relação ao celular do ano passado, e é performance. O negócio aqui é o seguinte, para lançar um celular com uma tela AMOLED e ainda assim manter um preço baixo, a Motorola teve que sacrificar outros aspectos desse aparelho. Quem tomou o maior pênalti por aqui foi com certeza o desempenho. O Moto G67 vem com o processador Dimensity 6300 da MediaTek, é um chip mais fraco que o Dimensity 7060 do Moto G56. No processamento bruto, esse celular aqui pontua 562 mil pontos no aplicativo AnTuTu na versão 11, contra 680 do Moto G56. É uma diferença pequena, mas considerando que a performance do G56 já não era lá essas coisas, eu não fico feliz em ver o novo celular regredindo, ao invés de evoluir. Para piorar, esse celular aqui tem apenas 4 GB de memória RAM. Você com certeza já deve ter visto outros youtubers e até mesmo eu falando que 4 GB de RAM hoje em dia é de fato metade da memória que eu recomendo para utilizar um celular sem travamentos. Mesmo assim, eu fiz alguns testes para você mesmo julgar se o Moto G67 é usável ou não. Abrindo a câmera e tirando várias fotos, notem que o celular abre rápido o aplicativo, mas trava ao tirar a foto. É um teste simples, eu sei, mas essa é uma das tarefas mais difíceis e pesadas que a gente exige do celular todo dia praticamente. E ao abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, a memória RAM não consegue manter todos eles em primeiro plano, então precisa recarregar do zero quando a gente volta de um para o outro. Isso não aconteceria se o celular tivesse mais memória RAM e também um processador melhorzinho. A boa notícia é que a interface da Motorola é bem leve, provavelmente a mais otimizada das principais marcas. Então, para uso leve, o Moto G não vai sofrer igual um Samsung com 4 GB, por exemplo. Para ser bem honesto com vocês, eu até me surpreendi com a agilidade do Moto G67 em atividades cotidianas. Pelas especificações, eu esperava resultados piores. Mas a real é que nessa faixa de preço dos R$ 1.000 a R$ 1.400 existem aparelhos que dão de 10 a 0 no Moto G67. No final do vídeo, na parte de concorrentes, eu vou falar mais sobre isso, aguarda aí. Na bateria, a Motorola manteve a capacidade de 5.200 mAh e carregamento de 30 watts do Moto G56. Aquele celular terminou o nosso teste de bateria com 14% de ainda sobrando, o que já era um resultado razoável. Com o novo Moto G67, a tela AMOLED gasta menos bateria, então ele conseguiu terminar o teste completo de 8 horas com 23% de carga ainda sobrando. Agora sim, um resultado melhor, né? É autonomia suficiente para manter o celular um dia sem precisar ficar se preocupando com carga. No tempo de carregamento, ele levou 1 hora e 12 minutos para encher a bateria de 0 a 100. Considerando que a gente usou o carregador de 30 watts que vem junto, podia ser mais rápido, né? Pelo menos na minha opinião. Agora falando sobre as câmeras do Moto G67. Ela mantém o mesmo conjunto do antecessor, com um sensor principal da Sony de 50 megapixels, uma ultra-wide com 8 e selfie de 32. Eu tirei várias fotos lado a lado com outro celular da Motorola, o Edge 70 Fusion. O objetivo aqui é descobrir o que a gente perde no quesito de câmeras optando por um celular mais barato da Motorola. E a boa notícia é que, de primeira vista, as fotos dos dois saíram bem parecidas. Em ambientes com boa iluminação, o Moto G67 consegue bons resultados. A diferença está nos detalhes. Olha só, de primeira vista essa foto parece igual nos dois, mas enquanto você mais olha, pior fica para o Moto G67. Com zoom nas poltronas, note que o Edge 70 Fusion conseguiu pegar certinho os detalhes da imagem, especialmente na textura de madeira. Já o Moto G transformou tudo num blur com bastante ruído. A principal diferença entre as fotos dos dois é profundidade. Nessa da moto, o HDR do Edge 70 captou melhor os detalhes, mantendo os contrastes das partes escuras, enquanto o Moto G clareou tudo. A foto que melhor ilustra essa diferença de profundidade foi nessa da piscina. Nota que o Moto G67 parece um desenho 2D, enquanto o intermediário captou mais as sombras, resultando numa imagem mais realista. Claro que eu sei que esse comparativo aqui não é justo, o Edge 70 Fusion é um celular bem mais caro, mas mesmo assim é interessante colocar eles lado a lado e ver quanto as câmeras da Motorola evoluíram, mas só nos celulares acima de R$ 1.500. Com os baratinhos, como o nosso Moto G67, as fotos não são ruins. Mas mesmo assim a gente quer ver evolução em todas as faixas de preço. Eu tirei algumas fotos noturnas também, e aqui os problemas são os mesmos, mas ainda pior. O gramado na frente da casa ficou completamente diferente, nem parece que eu tirei as duas fotos juntas. Mas nem tudo é ruim. Vale mencionar que a ultra-wide do Moto G67 funcionou melhor, até mesmo na foto noturna. Aqui é onde o intermediário da Motorola exagerou demais na exposição. Isso acontece.
Outro ponto onde o Moto G67 sai bem são nas selfies. Tem duas diferenças principais entre as fotos. A nitidez do Moto G ficou maior e as fotos saíram mais frias, enquanto o Edge 70 Fusion ficaram menos nítidas e mais quentes. São dois resultados bem diferentes. Digita aí nos comentários qual dos dois você acha que tirou os melhores selfies. Digita mesmo, porque eu quero ler e eu leio todos os comentários de vocês, quero saber a opinião. Muita gente pede pra gente gravar vídeos testando a estabilização, então aqui tá. Não é a melhor estabilização que a gente já viu, mas com certeza não chega a ser ruim igual os baratinhos da Xiaomi, por exemplo. Esse é um nota 6, digamos assim, tá na média e seria aprovado de ano, né? E o Moto G67 ele consegue gravar vídeos em 2K 30 frames, não consegue fazer 4K, mas faz Full HD também. O 2K 30 frames é tanto na câmera principal quanto na câmera traseira. Estou comparando aqui com o Edge 70 Fusion, que é um smartphone um pouco melhor, e ele já tem capacidade de gravar em 4K a 30 frames, tanto na frontal quanto na principal. Agora vou fazer aqui um teste bem chato para o celular, que é colocar ele contra o sol e aí fazer a câmera lidar com o HDR, né? Tem que iluminar bem meu rosto sem estourar o céu. Será que eles conseguem? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, se ele tem capacidade de produzir conteúdo com ele ou não. E também como lidou aí com o barulho, o microfone, já que eu estou gravando diretamente com os microfones direto dele, tá bom? Deixa aí nos comentários. Um abraço. O Moto G67 vem rodando Android 16 de fábrica sob a interface Hello UI da Motorola. Eu pesquisei bastante e não consegui encontrar um número oficial de tempo de atualização. Alguns sites afirmam 2 anos de Android e 4 de segurança. Honestamente, deve ser realmente esse tempo aí. Pode apostar que não vai ser mais do que 2 anos, certo que é isso. Quanto à interface, é a nossa queridinha Hello UI de sempre. Tá tudo aqui, né, com personalização acessível, uma experiência de uso bem próxima do Android mais limpo. Depois de alguns dias usando o Moto G67, fica claro que não é um upgrade linear em relação ao Moto G56, mas sim uma troca de prioridades. Ele resolve a maior reclamação que eu tinha no modelo anterior, que era uma tela LCD, agora virou AMOLED. Isso foi bem legal de ver. Pena que perdeu resistência à submersão em água, entrada P2 e a performance piorou, né? A questão é que nessa faixa de preço, entre R$1.000 e R$1.400, o brilho do Moto G67 é ofuscado por outro celular da Motorola, o Moto G86, gente. Apesar do visual diferenciado, eles têm muito em comum. A bateria é igual, o peso também, a tela é tão boa quanto, e em conectividades ambos têm eSIM, NFC, 5G e por aí vai. A diferença é na performance, sai do Dimensity 6300 e entra num 7300. É um processador intermediário bem superior. E soma isso aos 8 GB de RAM e você tem uma experiência de navegação muito melhor sem travamentos. O Moto G86 já apareceu no nosso grupo de ofertas por menos de R$1.400 há poucos dias, e esse preço também na versão de 256 GB. Provavelmente é o melhor custo-benefício do momento, na minha opinião. Outro celular que vale a pena ficar de olho nas promoções é o intermediário da Samsung, o Galaxy A36. Já que o A37 já saiu, eles querem limpar completamente os estoques do celular do ano passado, então já apareceu em promoções por R$1.100. O A36 tem proteção contra a submersão em água, construção premium em vidro, 6 anos de atualização e a melhor parte, tem uma performance bem melhor do que o G67, graças ao processador e também 6 GB de memória RAM na versão mais barata. A moral da história é que se você quer encontrar o Moto G67 por menos de R$1.000, aí sim, pode ser uma boa compra, até 1.100, digamos assim, principalmente para quem prioriza a qualidade de tela. Mas considerando que ele está hoje por R$1.400, não faz sentido. Vale mais a pena comprar o Moto G86 ou mesmo o Galaxy A36. Muito obrigado por ter assistido a mais essa análise honesta por aqui. Links dos celulares que eu citei pelos preços mais baixos estão aí na descrição do vídeo. Tem também o link para o nosso grupo de ofertas. A gente fica todos os dias postando os melhores cupons para você economizar ao máximo. Também tem link dos reviews dos aparelhos que eu citei, Moto G86 e Galaxy A36. A gente já testou todos eles. Um grande abraço e até o próximo vídeo.